Bom dia, irmãos. Daqui a pouquinho a gente vai dar início ao nosso culto, 5 minutos mais ou menos. Você pode ir se preparando, você pode mandar o link para algum amigo, algum conhecido, para que participe conosco. Então daqui a pouco a gente dá início ao nosso culto. Até já. Nos montes eu vou, com Cristo eu estou, nos vales, campinas, com meu Salvador, com Ele falar, com Ele cantar, com Ele orar, com Ele viver. Jesus, meu Senhor, meu coração eu já lhe entreguei. Meu Salvador, Cristo é meu Salvador. Ao longo dos rios eu sei que Ele está, por entre desertos, em qualquer lugar. Com Ele falar, com Ele cantar, com Ele orar, com Ele viver. Jesus, meu Senhor, meu coração eu já lhe entreguei. Cristo é meu Salvador, Cristo é meu Salvador.
Vede cautelosamente vai um barquinho a vagar, e o vento que é o seu motor não deixa parar. Vede cautelosamente vai um barquinho a vagar, e o vento que é o seu motor não deixa parar. Minha vida é assim também, não vive no mar, mas vive a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Bom dia a todos. Estamos dando início ao nosso culto. Somos da Igreja Presbiteriana de Vila Isabel. Temos conosco muitos dos nossos irmãos e alguns amigos queridos, irmãos de outras igrejas, que também costumam nos prestigiar. A todos nós saudamos na paz do Senhor, a todos desejamos um bom domingo, e que você participe conosco desse culto, que seja bênção na sua vida. Nós vamos começar cantando o hino número 11. Nós usamos o inário Novo Cântico, nesse inário o hino número 11. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém.
Lia pode nos dirigir numa oração, por favor. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, da tua grandeza, do teu poder. É maravilhoso, Senhor, estarmos parando para lembrar como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, como é bom louvar o teu nome. Ó Pai, que nessa manhã todos nós possamos estar voltados para a tua presença, para a tua grandeza, reconhecendo o teu poder, a tua soberania sobre nós. Amém. E nosso coração possa estar grato a esse Deus misericordioso que nos sustenta todos os dias, cuja misericórdia se renova a cada manhã. É verdade. Aceita o nosso culto, Senhor, e também fala aos nossos corações, para que o Senhor seja glorificado de todas as formas. Amém. Amém. Vamos ler Salmo 138. Salmo 138 diz assim: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. No dia em que clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Você tem clamado como o salmista? Você tem tido essa experiência de que no dia em que você clama, no dia em que você chora diante de Deus, motivos não nos faltam, né, para chorar e clamar, mas é importante saber que no dia que clamamos, Deus nos socorre, Deus nos acode, e da nossa fraqueza Ele dá forças. Por isso, o salmista diz: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. É o que vamos fazer agora. Tendo ou não poderosos à nossa volta, mas aqui do nosso cantinho, aqui da nossa página do Facebook, vamos erguer as nossas vozes. E você aí de sua casa, erga sua voz conosco para cantar, para louvar ao Deus que nos responde e nos acolhe no dia em que clamamos. Vamos fazer isso, Daniel. Bom dia, irmãos. Lembrei desse cântico para a gente começar, que é um cântico bem conhecido, Estrela da Manhã. E eu fiquei pensando, por que Estrela da Manhã, né? Por que Deus é a Estrela da Manhã? E aí veio justamente que estamos no domingo de manhã, e o que acontece, né, com a Estrela da Manhã? Eu pensei nesse amanhecer, que é bem o contraste entre a escuridão e o dia, né? Quando o sol nasce pra gente, no caso, né? Ele nasce, já está sempre nascido, mas quando a gente percebe o sol nessa estrela da manhã, é bem quando a gente consegue perceber as coisas, quando a gente consegue ser iluminado por essa estrela, e que diferença que essa
que essa estrela da manhã faz na nossa vida, né? Quando as coisas começam, quando as nossas atividades vão começar, então Deus é aquele que faz primeiro, é aquele que ilumina primeiro para que a gente possa iluminar também, para que a gente possa sentir essa luz, para que a gente possa partilhar dessa luz com outras pessoas. Então vamos cantar sobre essa estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Esse mesmo Deus que é o início, Ele é o início e o fim. Ele é aquele que começa e é aquele que termina. Tu que estás assentado sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo
ensina, um Deus que começa, que termina, um Deus que a gente pode confiar e esperar. É nesse Deus que a gente pode se comportar sem estar no controle da situação. A gente tem que entregar para Ele todas as coisas. A gente está vendo um tempo difícil, um tempo que talvez seja de muita tempestade, mas a gente sabe que Deus continua no barco e é Ele quem governa, Ele quem dirige todas as coisas. Então vamos cantar esse cântico como uma oração de esperança e de confiança no Senhor. Sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és sobre as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Mas vem te assustar, tempestade no mar, da montanha o Mestre te vê, e na tribulação Ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Podes tu recordar maravilha sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder Ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Pois com Ele seguro serás. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11.
verso 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A gente vai ler até o versículo 6. Todo o capítulo 11 de Hebreus vai falar de exemplos de fé, pessoas que, pela fé em Deus, realizaram alguma coisa, obtiveram alguma coisa e estão registrados aqui nesse texto que é muitas vezes chamado de galeria da fé. A gente vai falar um pouquinho sobre fé e a gente vai, embora o texto que a gente leu, o pedaço que a gente leu, fale de duas pessoas, de Abel e de Enoque, mas a gente vai ficar mais restrito à história de Abel. O texto fala de fé, mas é bom a gente prestar bem atenção, porque ele fala de um determinado tipo de fé, porque existe mais de um tipo de fé. E essa fé da qual vamos falar, essa fé necessária e desejável para mim e para você, é um tipo específico. E é essa que devemos buscar. Porque, na verdade, todos nós exercitamos algum tipo de fé em todos os dias da nossa vida. Antes da gente começar o culto, eu estava acessando ali alguma coisa no computador e a internet caiu, né? E ainda gritei lá de dentro, né? Estamos sem internet. E aí, sem internet, a gente não tem. Não teria como. Sem internet é impossível adorar a Deus. Cultuar a Deus. Cultuar a Deus. Né? Nesse caso, transmitir o culto seria realmente, né? Mas, e aí, a gente tem fé que vai conseguir transmitir o culto, né? A gente tem fé quando a gente telefona pro mercado que eles vão entregar a nossa compra, né? Conforme a gente pediu. Essa fé nem sempre se realiza conforme a gente espera, né? A gente exerce uma série de tipos de fé na nossa vida diária. Agora, é preciso que a gente preste atenção que a gente está buscando esse tipo de fé de que Hebreus 11 está falando. Então, isso depende de onde colocamos a nossa fé, ou em quem colocamos a nossa fé. Onde a nossa fé deve ser colocada? O autor vai dar uma definição de fé, ele vai dizer que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Ele dá uma espécie de definição de fé.
Então, vamos tentar explicar um pouquinho isso aí. A fé torna as coisas esperadas tão reais como se já as tivéssemos. Tá? A linguagem profética do Velho Testamento, ela é um bom exemplo disso, né? Quando o profeta Isaías vai falar do nascimento do Messias, ele usa os verbos todos no passado. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, né? Aí diz: o seu nome será, e usa o futuro. Então mistura presente com futuro na linguagem profética, porque na linguagem profética, aquilo que está sendo dito, se aquilo foi dito por Deus, aquilo é tão certo como se fosse algo já histórico, algo que se pode narrar, descrever como já acontecido. Foi subindo, tudo no passado, como um renovo, olhámo-lo e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. A linguagem de Isaías 53 sobre o sofrimento do Messias, ela é toda descrita no passado. Porque Deus, quem sustenta aquela afirmação, é Deus. Então é como se algo que vai acontecer, que está predito, previsto para o futuro, aquilo é tão certo que é tratado como algo já acontecido. A fé fornece evidências de que o que é invisível é absolutamente real. Fé é a confiança no valor e na capacidade de alguém ou algo. Fé é colocar o seu coração no objeto de sua esperança e confiança. Às vezes a gente observa, eu não estou aqui para menosprezar a fé de ninguém e nem as atitudes de quem quer que seja, mas a gente observou, né? A gente observa isso sempre. A gente observou agora, durante essa pandemia, no início da pandemia, pessoas na internet, pastores, líderes, né? Dizendo: não, aqui no Brasil não vai ter, né? Nós vamos orar e tal. E aí? Só que essas pessoas agora não vêm na internet e dizem assim: não, eu estava errado, né? E aí alguém, não sei se você que está nos ouvindo, presenciou alguma dessas, assistiu, ouviu alguma dessas mensagens na internet, e aí a pessoa que ouve: ué, mas o pastor disse que não ia ter, que a gente ia orar, que a gente ia para a rua, clamar, ajoelhar, e que a pandemia não ia chegar em nós. Isso traz um prejuízo enorme para as pessoas, porque alguém, em nome da fé, em nome de Deus, falou alguma coisa, determinou, conforme é uma palavra muito usada, né, por essas pessoas, e isso não aconteceu. A gente está aí com mais de 50 mil mortos. Isso não é algo que eu digo com alegria, de forma alguma. Está vendo como eles estavam errados? Não. Eu não quero que você, que nem passe pela sua cabeça, jamais desejei isso, e acho que ninguém gostaria que isso tivesse acontecido e que isso estivesse acontecendo. Mas aquele desejo de que não acontecesse, entendeu isso? Aquele desejo de que não acontecesse, aquela vontade, até bem intencionada talvez, de que aquilo não acontecesse, leva a pessoa a fazer uma
entre aspas, afirmação de fé, que não é fé, pelo menos não é essa fé que está descrita aqui na carta aos Hebreus, e não é a fé que a doutrina, né, que a teologia chama de fé salvadora, a fé em Deus. Esse é a outra questão. Qual deve ser o alvo da nossa fé? Você pode colocar o alvo de sua fé em coisas erradas, deuses falsos. Então vamos lá. Você pode colocar a sua fé na ciência. Não estou negando a ciência, tá? Não estou dizendo que a Terra é plana, nem nada disso não, tá? Não estou negando a ciência. Mas essa fé, a fé para a vida, a fé não pode ser colocada na ciência. A ciência é excelente, é ótima. Temos muito que ouvir a ciência. Mas eu participo de vários grupos, com pastores, né, com colegas, ex-colegas de trabalho, que eu tô aposentado, e aí a pessoa diz lá, não, mas a vacina vai chegar, tenho fé na ciência de que venha a vacina. Eu creio que vem, né? Eu espero que venha. Mas aí as pessoas se apegam a uma coisa assim, dessa forma, e às vezes aquilo demora. Demora muito mais do que as pessoas esperavam. E lá em Provérbios tem um versículo que diz assim, a esperança que se adia adoece o coração. Aquela fé na ciência, não, a vacina vai chegar. Ela não chegou ainda. A previsão é de que chegue, mas pensa-se aí até o final do ano, pensa-se no ano que vem. A gente não sabe. A gente não sabe. Então, a nossa fé não pode estar em algo dessa forma, algo incerto. A ciência, há relativamente muito pouco tempo, dizia coisas que hoje nega. Você pode colocar um outro Deus falso, que são os bens materiais. Você pode achar, não, eu tô bem porque eu tenho minha conta bancária, eu tenho meu salário, eu tenho meu sustento, eu tô... Gente, isso é tão frágil, tão frágil. Eu tenho minha aposentadoria, ela não é muito, mas ela dá para eu viver, mas eu não ponho a minha fé nisso. Eu não tenho, acredito que isso a qualquer momento pode passar e eu ficar sem. É uma situação como nós estamos, na insegurança que nós vivemos, a qualquer momento, gente. A minha fé não pode estar nisso. A sua fé não pode estar nos bens que você tem. Quando a gente coloca a fé nos bens, Deus vem assim e diz assim, louco. Louco, esse é o diagnóstico de Deus. Você pode colocar a sua fé em você mesmo. Eu me garanto. Eu me garanto. Eu consigo. Eu sou forte. Isso não vai me pegar. Isso não vai me derrubar. Enfim, quantas pessoas que disseram isso, que pensaram isso. E você deve saber mais histórias
do que eu. Hoje, uma coisa que divide muito o nosso país é a política. E eu tenho percebido que tem muita gente que põe fé na política. Ontem eu vi na televisão um deputado dizer que a salvação do Brasil é o presidente Bolsonaro. Não estou aqui fazendo nenhum juízo contra o presidente Bolsonaro. Mas não é. Essa fé, ela está no lugar errado. Como se você colocar no lugar do presidente Bolsonaro qualquer outro político, qualquer outra pessoa, qualquer outra instituição, essa fé, ela está num lugar arenoso, um lugar escorregadio. Não é o lugar, são deuses falsos. E as pessoas, às vezes, por causa da política, eu não estou falando de quem é a favor, estou falando de todos. O embate político no nosso país, na nossa sociedade, se tornou de tal maneira que as pessoas, eu ouso dizer, renegam a própria fé em Deus por causa da política. Para provar os seus argumentos, para provar aquilo que acreditam, a sua própria ideologia, seja de um lado, seja de outro, renegam os princípios da própria fé. Deuses falsos. Qual será o alvo adequado da fé? O alvo adequado da fé, evidentemente, é Deus, né? A fé adequada em Deus, o texto diz, é preciso que você creia que Ele existe. Então é o primeiro ponto. Creia que Deus existe. Muito bem. A Bíblia diz assim, que até os demônios, até os demônios creem e estremecem. Então se você crê em Deus, você já empatou com os demônios. Ótimo, não é para você e para mim. Mas o texto continua, é preciso que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Isto é preciso acreditar que Ele, Deus, recompensa aqueles que nele colocam a sua fé. Crer em Deus é um bom começo. O texto começa dizendo isso, é preciso que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Mas até aí, você empatou com o diabo. É preciso crer também que Ele se torna galardoador, que Ele recompensa, que Ele se relaciona, que Ele se torna amigo daqueles que o buscam. E eu quero falar de um exemplo, né? O texto de Hebreus 11 tem vários. O texto que nós lemos fala de dois exemplos. Fala de Abel e fala de Enoque. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a história de Abel. E eu vou ler lá em Gênesis. Gênesis 4, versículo 2 em diante, diz assim. Eu vou do 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu, deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante.
Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Muito bem, o texto nos diz que Abel e Caim fizeram uma oferta ao Senhor. Que Deus rejeitou a oferta de Caim, mas aceitou a oferta de Abel. Isso está no texto, né? Ao fim de uns tempos, verso 3, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Então, o texto nos informa que os dois trouxeram a oferta ao Senhor. Tá? Mas há uma informação seguinte: Deus se agrada de Abel, da pessoa de Abel e de sua oferta, mas não se agrada de Caim, da pessoa de Caim e, consequentemente, de sua oferta. Não há no texto, existem muitas especulações sobre isso. Não há no texto uma explicação por que Deus se agrada de Abel e não de Caim. No texto de Gênesis não tem explicação. Se eu quisesse brincar com Ivonei, eu ia dizer que Deus não é vegano, né? Que Deus gosta de churrasco, por isso ele gostou da oferta de Abel, porque ele traz do rebanho e da gordura, né? Devia ser uma picanha, alguma coisa assim. E Caim trouxe lá da sua plantação, né? Batata doce. Quê? Uma batata doce. Uma batata doce, quem sabe, né? Para Deus. Mas eu não vou usar o texto para isso, né? Não acho que a explicação seja essa, né? De brincadeira a gente até fala. Mas no texto não tem uma explicação, nesse texto de Gênesis. Mas no texto de Hebreus, o texto que nós lemos, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. No meu entendimento, a coisa mais, a explicação mais plausível no conjunto da Bíblia é que Abel oferece a sua oferta pela fé. Abel exercita a sua fé em Deus ao fazer a sua oferta. E Caim o fez por outros motivos e não pela fé. Para mim, essa é a única explicação. Hebreus 11:4 diz que Abel deu sua oferta a Deus pela fé. Oferta a Deus é, pelo que o texto está dizendo, uma questão de coração. E aí a gente volta para aquela temática que quase todo domingo a gente fala dela. Quando você vem trazer na igreja, ou vai entregar, né, você pode até durante o culto consagrar o seu dízimo e depois fazer lá o seu depósito, né, conforme a sua condição. A gente sempre fala isso. Tem que ser do coração. Tem que ser algo voluntário. Tem que ser algo com alegria. Tem que ser algo feito pela fé. Se for por qualquer outro motivo, não abençoa a você, não abençoa a igreja, porque Deus não se agrada. É interessante isso, né? Deus não quer a oferta pela oferta. Tem gente que vive desesperado por oferta.
precisa voltar a reunir a igreja de qualquer jeito, porque tem necessidade de ter as pessoas ali para arrancar delas as ofertas. E as coitadas das pessoas acreditam que Deus vai abençoá-las pelo simples fato de dar. Mas não é assim. Não é meramente dar. Se fosse assim, Caim estava abençoadíssimo. Mas Caim estava empatado com o diabo. Ele acreditava em Deus. Tanto acreditava que conversava com Deus. Deus diz, mas por que você está triste? Por que você está com o semblante caído? Se você proceder bem, você vai ser aceito. Mas se você proceder mal, o pecado está aí, rondando. O teu desejo vai ser contra ti. O teu desejo vai ser contra ti. Caim trouxe uma oferta. Caim levou lá. Eu não sei quanto. O texto não fala aqui ainda de dízimo. Mas Caim levou uma oferta. Separou do que ele colheu, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Agora, há um detalhe que é dito lá em Gênesis, que Abel trouxe das primícias. A gente falou que lá em Gênesis não tem a explicação de por que Deus se agradou de um e não de outro, né? Mas, quando você vai examinar o que é primícia, o povo de Israel tinha uma festa chamada Festa das Primícias, também chamada Festa das Semanas, também chamada Festa de Pentecoste, né? Que durante a festa de Pentecoste, lá na igreja do Novo Testamento, teve a descida do Espírito Santo. Então, Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, era, no meio do povo judeu, a festa das primícias. O que era essa festa? A colheita ia começar. Começa a colheita. Os primeiros frutos da colheita. Os celeiros estão vazios. Os celeiros estão vazios, não tem nada. Não teve a super safra. Não teve ainda. Não tem. O produto interno bruto está no chão. Aí vem os primeiros frutos. E eles tiravam desses primeiros frutos e levavam uma oferta. Não é uma questão de churrasco. Na minha concepção. Não é uma questão de ser carne, ou como dizem alguns teólogos, não, porque Abel deu um sacrifício cruento e Caim não deu. Pode até ter alguma relação, mas eu creio, à luz de Hebreus e à luz dessa palavra que está lá, que Abel trouxe das primícias do seu rebanho. É como se a gente pudesse dizer assim, o sustento de Abel ainda não estava garantido. O Caim esperou fruto da terra, esperou encher o celeiro, disse, agora estou bem, agora eu vou dar uma oferta. A ideia que me dá é essa, né? Abel, ao contrário, antes de se garantir, antes de ter materialmente seu contra-cheque lá no banco, né? Ele traz os primeiros frutos, os primeiros cordeirinhos que nasceram. Ele traz uma oferta ao Senhor. Caim tinha fé em Caim. Abel tinha fé em Deus. Caim queria a garantia do seu sustento. Caim queria a autonomia,
Abel queria dependência de Deus. Pela fé, Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Você pode dar uma oferta, até vultosa. Mas se isso não for um exercício da sua fé, um exercício e uma declaração de que você entende que o seu sustento não vem de você, não vem da sua saúde, não vem do seu trabalho. Em última instância, o seu sustento vem de Deus. Abel tinha esperança e confiança de que Deus cuidaria dele depois. A gente está concluindo. O que a gente pode aprender com Abel? A fé é uma questão de coração, assim como a oferta, né? A gente está usando a oferta como exemplo. Caim sabia que Deus existia, Caim conversou com Deus, mas Caim não confiava em Deus. Caim sabia que Deus estava lá, mas ele não tinha nenhuma esperança, nenhuma confiança, nenhuma fé em Deus. Ele faz uma tentativa, mas seu coração não estava ali. Abel sabia que Deus existia. Abel tinha consciência de que fora de Deus não há vida, fora de Deus não há esperança, fora de Deus não há futuro. Ele não sabia isso só teoricamente, as suas ações mostram isso. Abel estava disposto a colocar sua fé, seu futuro nas mãos de Deus. Aonde você coloca a sua fé? Você acredita que Deus existe? Ótimo. Mas Ele é o primeiro na sua vida. Onde está sua esperança, sua confiança, sua fé? Agora. Em quem ou no que você confia hoje e no futuro? E para o futuro? Sua fé está em você mesmo? Nas suas habilidades? Nas suas capacidades? Sua vida tem sido um testemunho de fé em Deus? Quem é o dono do seu coração hoje? O coração de Abel estava nas mãos de Deus, pela fé. Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. A gente sabe qual é o final da história de Abel e Caim. É curioso que o cara que tinha fé morreu. E o cara que não tinha ficou vivo. Mas você preferia estar na pele de quem? Aquele que morreu, mesmo depois de morto, ainda fala. É muito melhor estar morto, fisicamente, nos braços de Deus. É muito melhor do que ter uma vida atormentada, uma vida atarantada, sem esperança. Nós vivemos um tempo difícil, em que a nossa fé é provada. E a gente ouve milhares de vozes dizendo: a fé tem que estar ali, ou tem que estar aqui. Coloque a sua fé no Senhor. Creia que Ele existe e que Ele quer se relacionar com você. Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. A gente tem tido, nessa pandemia,
pessoas que foram embora, das quais já temos muita saudade. Mas essas pessoas continuam falando por sua fé. Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos pela Tua bênção nas nossas vidas. E nós te rogamos, Senhor, que Teu Espírito venha esclarecer a cada um de nós a Tua palavra. Ó Deus, todas as palavras ditas a partir daquilo que é humano e carnal sejam esquecidas e retiradas pelo Senhor. Mas aquilo que é a Tua palavra, Senhor, permaneça no nosso coração. E que saibamos colocar a nossa fé no lugar certo. Exercer a nossa fé de forma correta, como a Tua palavra nos ensina. Faz isso comigo e com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Essa semana foi particularmente difícil. Nós tivemos o falecimento do Fontoura, Antônio Carlos Fontoura, que estava conosco lá na igreja, ainda não tinha sido recebido como membro, porque ele, Fontoura, só queria ser recebido. A gente sabia que podia recebê-lo de uma outra forma, né? A gente sabe que a lei permite. Mas o Fontoura falou: pastor, eu quero ser recebido por carta de transferência. Mas, por algum motivo, a igreja dele não deu a carta, não teve essa oportunidade. Mas ele estava conosco, nós várias vezes o visitamos, levamos ceia para ele. E essa semana ele partiu. Não foi problema da pandemia, ele tinha um problema muito grave de coração. E assim ele foi. A gente sofreu muito, a gente sentiu muito com a dona Sônia, com os filhos. A gente foi lá no cemitério de Inhaúma, né? E era um desejo do Fontoura que nós fizéssemos o ofício fúnebre. Tinha pouquinha gente, porque não podia ter muita gente, tinha que ter 10 pessoas, 9 pessoas no máximo. E nós ali fizemos, pregamos, oramos, cantamos, junto com aqueles irmãos queridos. Essa semana também nós perdemos o reverendo Teotônio Bragança. Alguns da IPVI o conheceram. Nos últimos anos eu me tornei muito amigo do reverendo. E ele era como um pai para mim. E a gente não pôde nem despedir dele. A gente não pôde. Mas Deus sabe do nosso amor por Ele. E nós deixamos aqui o nosso abraço a todos os filhos, toda a família e todos os irmãos, porque o reverendo era uma pessoa muito conhecida na Igreja Presbiteriana do Brasil. Muito. A gente deixa o nosso abraço, nosso carinho a todos que sentiram a sua partida. Anteontem também não foi, o reverendo Teotônio foi de Covid, mas anteontem faleceu uma professora minha, a tia Custódia. Foi minha professora na escola dominical da primeira igreja de Niterói. Foi minha professora, foi professora de muitos pastores passaram pelas mãos da tia Custódia.
E muitas gerações passaram pelas mãos dela. Ela tinha um trabalho extraordinário com crianças. A tia Custódia foi a pessoa na igreja presbiteriana que fez a principal pessoa que fez essa transição do que antigamente era chamado de Liga Juvenil, né? Trabalho com crianças era chamado de Liga Juvenil e passou a se chamar de UCP, União de Crianças Presbiterianas. Ela dedicou a sua vida, morreu, eu não tenho certeza da idade, mas perto de 90 anos. Dedicou a sua vida a esse trabalho. E a gente tem muita saudade, muita gratidão com a tia Custódia. A gente recebeu a notícia hoje de que faleceu José Antônio, esposo da Marta Dorazzo. E o José Antônio, pela informação que eu recebi, já foi membro de nossa igreja, mas deve ter sido antes da minha chegada. Ele é sogro do Rodrigo, filho da Gilvani. Gilvani é uma pessoa muito amiga da igreja de Irajá, muito amiga, ligada a muitos aqui da nossa igreja de Vila Isabel. O filho dela, o Rodrigo, era genro do José Antônio. José Antônio foi, pelo que tudo deu a entender a mensagem que eu recebi, foi por questão de Covid. Muito bem. A gente tem... Estou compartilhando isso, irmãos, porque foi uma semana particularmente difícil. Para mim foi, não sei se... Para mim foi a mais difícil. A semana mais difícil até agora. Foi essa última semana. Mas como a gente viu no texto, a nossa fé não está nas circunstâncias, a nossa fé não está na nossa capacidade, a nossa fé está no Senhor. Amém? Bom, a gente falou da mensagem, a gente falou de oferta, a gente falou de dízimo, e você, membro da igreja, sabe qual é a nossa postura em relação a isso. Falamos na mensagem e reiteramos agora. Você que é membro da igreja tem os meios, os acessos para saber, conta, agência, banco, que a igreja tem conta, para você, sendo tocado por Deus, mandar seu dízimo, a sua oferta. Mas lembra disso, né? Não é mandar uma oferta. É um exercício de fé. É algo do coração. Deus ama quem dá com alegria. E eu não estaria aqui para colocar a faca no pescoço de ninguém. Dizer que se você não der, Deus não vai te abençoar. Não, Deus vai abençoar a todos. Essa é a nossa oração. E Deus conhece o seu coração. Deus sabe se você pode, se você não pode. Isso é entre você e Deus. É assim que a coisa precisa ser. A gente vai terminar. Não sei se faltou alguma coisa. O pessoal que está por aí, todo mundo está certo. Oferta da obra. Ah, muito bem. A Lia está lembrando da oferta da obra. A igreja está em obras, né? E se você quiser mandar uma oferta específica para a obra, você faça essa oferta, esse depósito, essa transferência, usando centavos, né? As ofertas que chegam, vamos dizer, em número 100 centavos, são para as obras, as coisas normais da igreja, os compromissos usuais da igreja. Oferta que vier com centavo, 1 centavo, 2 centavos, 10 centavos, o valor e o centavinho do lado, quando tiver o centavo não for 0,0, a gente já sabe que essa oferta é para a obra. Tá? Obrigado, Lia, pela lembrança. A Josi também vai agradecer. Vamos terminar? Se você está com alguém aí, perto de você, olhe nos olhos da pessoa. Se você está sozinho,
Olhe para mim. Você não tem alternativa. E o pessoal que está aqui pode olhar para mim também, pode olhar Dani, tem a Lia, tem a Ninha. Vamos olhar uns para os outros e vamos abençoar uns aos outros. Você pode repetir. Que a graça de Jesus, que a graça de Jesus, o amor de Deus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo, seja contigo. seja contigo, Seja com o povo de Deus, seja com o povo de Deus, agora e sempre. agora e sempre. Amém. Amém. Bom domingo a todos.